Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver o módulo 3 do treinamento em base de dados musicais. E o módulo 3 trata da pesquisa em base de dados. Aí nós vamos utilizar uma base de dados específica, que é a JSTOR, que é uma das bases mais interessantes para a área de música. Então, vamos começar. Então, o acesso a JSTOR, como é que ele pode ser feito? Ele pode ser feito de duas maneiras, pelo portal da CAPES, que nós já vimos como é que se faz o acesso, ou pelo portal da pesquisa da editora .lib. Por quê? A .lib é uma editora que tem parceria com a editora da JSTOR, ok? Então, essa parceria significa que as coleções da JSTOR são disponibilizadas no portal da editora .lib, que é o portal da pesquisa, certo? Bom, em relação ao conteúdo do portal, ele é permitido tanto dentro dos campi da UFSCar, nos computadores que são ligados à rede da UFSCar. E isso é feito por faixa de IPs autorizadas, ou seja, nós enviamos lá para a editora ou para a CAPES todas as faixas de IPs, que é aquele protocolo de internet que tem nos computadores da UFSCar. Tá? É por meio desse protocolo, que é um número, que é possível acessar a internet dentro da UFSCar. Então tem uma faixa de IPs, então, de tanto a tanto. Tá? Aí nós enviamos essa faixa de IPs lá para o pessoal da editora ou da CAPES e eles fazem a autorização. Ou seja, todos os IPs nossos são autorizados para fazer o acesso à JSTOR, certo? Você também pode estar na sua casa e fazer o acesso proxy, por meio daquele login e senha que você tem do ProGrade Web ou do ProPG Web. Você consegue também o acesso proxy por lá. Você pode obter mais informações no site da Secretaria-Geral de Informática, que é a nossa SIM, tá? Lá você tem certinho as instruções para você fazer o acesso proxy pelo Internet Explorer ou pelo Mozilla Firefox, ok? Tem esses dois browsers pelos quais é possível você fazer o acesso proxy. Lembrando sempre, login e senha, ProGrade Web ou ProPG Web, ok? Então, você utiliza esse login e senha para fazer o acesso lá da sua casa. Com isso, você estando dentro do servidor proxy lá na tua casa, você consegue fazer o acesso às bases do portal da CAPES. Não só a JSTOR, a todas as bases do portal da CAPES. Ok? Então, como é que funciona? Você entrou lá no novo portal da CAPES, certo? Entrou no novo portal da CAPES, aqui nós temos a página inicial do portal. Nós vamos lá em acervo, meta busca, e vamos escolher a opção buscar base. Busca por título, porque nós já sabemos o nome da base que nós queremos, que é JSTOR. Está até aqui marcada já, porque eu já fiz a pesquisa antes. Vamos buscar. Aqui ele oferece duas coleções para nós da JSTOR. Uma é a Arts and Science, Collection, e a outra é o mesmo nome, porém é 3, né? E qual a diferença das duas? Como é que nós vamos saber isso? Eu já falei para vocês no módulo 2. Vocês clicam lá na informação da base. Então, clica no izinho. Clica no izinho, maximiza a tela, né? Eu, pelo menos, gosto de sempre maximizar a tela para trabalhar. E aqui nós conseguimos ver. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o fonte para nós enxergarmos melhor. O tipo de base de dados é uma base que contém textos completos. A descrição dela. Trata-se da primeira coleção produzida pela JSTOR em 1997, nas áreas de economia, história, ciência política, sociologia, ecologia, matemática e estatística. Portanto, a área de música parece não estar aqui. Né? O editor é JSTOR, o produtor também. Aqui tem algumas dicas de pesquisa nessa base de dados interessantes. Por exemplo, a pesquisa por ISBN não é feita nesta base. A busca por título é feita somente no campo de título, tá? Tem os operadores booleanos que nós podemos utilizar, AND or NOT, para fazer grandes estratégias de busca. Tá? E aqui tem os assuntos principais dessa base, que, ao que me parece, não inclui a área de música, ok? Então, a área de música não está aqui. Não é esta base que nós queremos. Provavelmente é esta aqui, então, que tem a área de música. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esta base é de textos completos, portanto, tem os PDFs dos artigos lá dentro, né? Tem as imagens, os sons, elas estão lá, não é só referência, tá?
Quando a base é referencial, significa que ela só tem o título, o assunto, o autor, aqueles dados principais sobre a publicação. Quando a base é de texto completo, significa que a publicação está lá dentro da base também. Além da referência, tem a publicação lá. Você pode ter acesso à publicação. Então, essa coleção 3 da JSTOR, ela tem periódicos em línguas e literatura, assim como títulos na área de música. Ah, então está aqui. Os títulos que nós queremos são da área de música, certo? Portanto, é aqui que nós vamos entrar, na coleção 3. Tem lá o URL, tem o produtor, editor, a pesquisa, as dicas de pesquisa e aqui as categorias, né? E por alguma razão que eu não sei, não tem uma área de música aqui específica, né? Eu entendo que deveria haver uma área de música, mas não tem, então nós temos que arrumar outras maneiras de utilizar as ferramentas, né? De acordo com o que elas oferecem. Então nós vamos clicar aqui na base que nós já sabemos, podemos até colocar nos nossos favoritos, certo? Ó, eu tô aqui dentro do meu espaço, como já expliquei para vocês no outro módulo. Então eu vou adicionar essa base aqui aos meus favoritos. Eu já sei que é ela que eu tenho que entrar. E clico na base. Quando eu clico, há um redirecionamento. Ele abre sempre a base numa nova página e há um redirecionamento para o site da base de dados, ok? Então aqui nós temos a interface da base de dados, que tem pesquisa básica, pesquisa avançada e esse Citation Locator. Vamos aqui voltar então para a apresentação, ok? Então já fizemos a entrada no portal da CAPES, na base JSTOR. E aí tem a outra opção que nós podemos utilizar, que é o portal da pesquisa, certo? Portal da pesquisa da editora .lib. Também é uma forma de nós entrarmos nas bases de dados do JSTOR. Aí lá no portal da pesquisa tem uma opção que fala selecione conectar por IP. Então se você estiver acessando aqui dentro da universidade ou por acesso proxy, você vai ver essa opção aqui. Se você estiver, por exemplo, numa LAN house e não estiver conectado por acesso proxy, então você não vai ter essa opção, ok? Então você tem que estar dentro da rede UFSCar para conseguir acessar, tá? Aí você vai ver essa opção aqui, olha, CAPES, Universidade Federal de São Carlos. Então nós vamos fazer o acesso por ela. Você clicando aqui, automaticamente você entra autorizado pela CAPES, certo? Aí você vai ter o acesso pelo portal de pesquisa. Então você vai clicar lá na opção bases de dados e vai escolher aqui editora JSTOR, certo? Aí ele vai mostrar para você aqui a base JSTOR e você vai clicar aqui na base para poder entrar na base de dados. Aí você vai cair na mesma interface que você cai lá pelo portal da CAPES. Ou seja, tem as duas maneiras para você entrar na JSTOR, tá? No caso de outras bases, não tem esse mesmo acesso, tá? Que é pelo portal da pesquisa do .lib. A maior parte das bases, pessoal, é pelo portal da CAPES. É até bom vocês se acostumarem mais a fazer a entrada pelo portal da CAPES, porque por lá o acesso é mais garantido, ok? Porque, por exemplo, as editoras que não tiverem parceria com a .lib e não for oferecido pelo portal da .lib, como é que vocês vão entrar nelas? Só pelo portal da CAPES, ok? Bom, a pesquisa básica na JSTOR. Pesquisa básica, pessoal, é aquela pesquisa do tipo Google, ou seja, é uma caixinha que tem lá um botãozinho do lado escrito buscar ou escrito go ou ir, né? E você escreve qualquer coisa lá dentro e dá esse buscar, pesquisar, go, ir, uma dessas coisas. Ou então, nesse caso aqui não está nem escrito, ó, só tem uma setinha aqui no botão, tá? Então você escreve qualquer coisa lá, eu escrevi Classical Music e clica na setinha ou dá o Enter e ele pesquisa, tá? O que acontece na universidade? Lá na graduação, lá no ensino médio, ensino básico, a gente vai fazer as pesquisas, esse tipo de pesquisa funciona, a pesquisa básica, né? Porque o professor é mais condescendente, ele aceita coisas mais simples, né? Já na universidade, na graduação e principalmente na pós, já é mais complicado. Vai ser difícil você se contentar com a pesquisa básica. Porque você vai fazer uma pesquisa dentro de uma base especializada em música e vai colocar Classical Music, o que vai vir para você? Uma quantidade absurda de itens de música clássica, certo? Então, é interessante você utilizar a pesquisa avançada. O pessoal de graduação e pós, muito dificilmente vai se contentar com a pesquisa básica, tá? Por exemplo, se vier 3.000 itens aí como resultado,
para pesquisa básica. Eu vou ficar quantos dias lá para conseguir analisar aquelas 3.000 itens para resolver quais daqueles itens que eu vou selecionar para usar para o meu trabalho? Não compensa, entendeu? Então, a quantidade de informação é muito grande hoje em dia nas bases de dados. Por isso que é interessante nós aprendermos a usar a pesquisa avançada. Então, aqui, olha, a Advanced Search, a pesquisa avançada. O que ela oferece? Ela oferece opções de você pesquisar por campos. Então, você vai utilizar a palavra-chave que você quer em um campo específico. Por exemplo, aqui eu estou escolhendo pesquisa Classical Music no campo do texto completo do artigo, da publicação. Então, significa que lá dentro da publicação, que ela é toda indexada, e quando o sistema encontrar lá Classical Music, no meio do texto completo, ele vai trazer para mim aquele registro como uma opção da minha pesquisa, certo? Aí, eu posso especificar um pouco mais. Essa é a vantagem da pesquisa avançada. Eu posso especificar. Então, eu usei aqui um operador booleano, que é o AND, né? Tem 3 operadores booleanos, o AND or not. O AND é o que faz a intersecção, ou seja, tudo de uma coisa e da outra que eu solicitar. Por exemplo, aqui no caso eu estou escolhendo Classical Music e estou escolhendo Haydn, que é um compositor de música clássica, certo? Então, tudo que tiver de música clássica com a palavra-chave Classical Music no texto completo e Haydn no campo de autor, aqui eu estou especificando o campo autor, vai vir para mim como resultado dessa pesquisa, certo? Então, o que não tiver as duas coisas, ou seja, a intersecção entre os dois termos, não virá para mim no resultado, tá? O OR, vamos supor que eu abrisse aqui e utilizasse o operador OR, já seria diferente o resultado, tá? Então, ele traria para mim tudo que tem de Classical Music e tudo que tem de Haydn, separadamente. Não junto, não a intersecção, seria a união. O OR é a união. E o NOT é como se fosse uma intersecção ao contrário, tá? Então, por exemplo, eu quero tudo que tem de Classical Music, exceto do Haydn, tá? Então, vem tudo que tem de Classical Music, de todos os compositores possíveis, exceto do Haydn. Esse é o OR. Classical Music or Haydn significa nada de Haydn, tudo de música clássica, menos do Haydn, certo? Então, essa é a vantagem da pesquisa avançada, pessoal. É que vocês têm a opção de especificar mais, sofisticar mais a sua busca. E isso vai trazer resultados melhores para você. Não vai trazer aqueles 3.000 itens. Só que para isso, lembre o seguinte, você precisa primeiro saber definir bem o tema da sua pesquisa. Se você não tiver definido bem o tema da sua pesquisa, você vai ficar perdido lá no meio da base com um monte de registros, tá? Então, é importante primeiro você saber, bom, o que eu quero realmente pesquisar em música clássica? Quero pesquisar só a música clássica do compositor Haydn num aspecto específico. Eu quero saber, por exemplo, quais as notas musicais mais utilizadas pelo Haydn. Então, isso seria uma pesquisa bem específica. Aí eu conseguiria incluir aqui, por exemplo, Classical Music em Musical Notes. Eu não sei como é que se fala notas musicais, provavelmente é Musical Notes. Music Notes. Aí eu incluiria Music Notes na pesquisa. Então, eu teria uma pesquisa bem mais específica e eu chegaria em uma quantidade menor de resultados com maior qualidade, tá? Esse é o objetivo da pesquisa avançada, ok? Na JSTOR também você tem a opção de links para coleções externas. O que significa isso? Que você tem lá dentro da base JSTOR as coleções da própria JSTOR. Mas você tem coleções de outras editoras que a JSTOR faz parceria, tá? E você pode escolher os links dessas coleções, as referências dessas coleções estão ali dentro. Você pode escolher que você quer também ver os links para essas coleções externas. Ou seja, são coleções de outras editoras que estão em outras bases de dados, mas que você quer também saber o conteúdo. Agora, um cuidado, lembre-se sempre, nós temos acesso ao que é assinado, pago pelo portal da CAPES, pela CAPES, ok? Então, vai ter casos aí dessas coleções externas que nós não vamos ter o acesso,
tá? Por quê? Porque nós não pagamos a assinatura. Lembre-se sempre desse detalhe. Se nós pagamos a assinatura, nós temos acesso. Se não, não teremos o acesso. O que vocês devem fazer quando vocês perceberem que vocês não têm acesso a uma coleção, a uma publicação que vocês querem? Vocês têm que tentar solicitar por empréstimo entre bibliotecas ou por comutação bibliográfica, tá? Esses dois sistemas nós temos lá na biblioteca comunitária. Então, o empréstimo entre bibliotecas, vocês falem com o departamento de referência. Tem lá o EB. No site lá da BCO, www.bco.fiscar.br, vocês têm lá a opção do EB, que é o empréstimo entre bibliotecas. Lá vocês têm o sistema de EB, tem as regras de EB e todas as bibliotecas participantes. E ali vocês conseguem fazer a pesquisa nas outras bibliotecas, descobrir os itens que tem lá e pedir por empréstimo entre bibliotecas os itens que vocês quiserem. Ou uma outra opção é a comutação bibliográfica, que aí você não vai emprestar a obra, você vai obter mesmo por meio de fotocópia, o conhecido Xerox, né? Hoje em dia nós temos a opção também das fotocópias digitais, geralmente elas vêm em PDF, tá? E nós lá na seção de acesso à base de dados, temos essa opção para vocês de fazer a comutação bibliográfica dos itens. Então nós temos convênios, por exemplo, com o Comute, que é um sistema de comutação do IBICT, com o SCAD, que é um sistema de comutação da BIREME, e com outros convênios internacionais também. Nós temos parcerias, e aí nós podemos fazer o pedido para vocês. Então, vocês se dirigem à seção de acesso à base de dados, para vocês saberem como é que funciona a comutação. Ou então lá pelo site, pode enviar e-mail para nós, entender o serviço lá pelo site, fazer a solicitação das suas referências por comutação. Lembre-se que a comutação, ela é paga, tá? Vocês vão pagar o preço da fotocópia. Mas vai sair muito mais barato você pagar a fotocópia do que você pagar o artigo lá pela base de dados. Porque se o artigo não está pago, não é assinado pela CAPES, eles vão oferecer lá uma opção para vocês. Coloque o seu cartão de crédito e compre este artigo. Só que geralmente eles cobram o preço do copyright. Então sai muito caro. Não compensa para vocês. É mais interessante vocês pedirem sempre o material por comutação, ao invés de pedir lá pela base de dados com o seu cartão de crédito, ou com o cartão de crédito do seu pai, né? Ele vai ficar muito bravo com você, tá? Então é isso, pessoal. Vocês têm acesso, então, na JSTOR às coleções da própria JSTOR e a coleções externas que estão relacionadas com as coleções da JSTOR que eles têm parceria. Então, a pesquisa avançada, ela oferece também uma outra opção para vocês, que são os limites, tá? Os limites, eles permitem vocês refinarem a pesquisa por campos específicos. No caso da JSTOR, ela tem limites, por exemplo, por tipo de documento. Então, você pode dizer assim, olha, eu só quero a minha pesquisa, eu quero só artigos. Eu não quero revisões. Ou editoriais, nem panfletos. Ou então, eu quero só panfletos. Os panfletos que tem na JSTOR, geralmente eles são digitalizações de coisas antigas, interessantes, sabe? De coleções interessantes. Por exemplo, de musicais, de peças, de shows, de eventos importantes que ocorreram nessas áreas de música, de artes, né? Esse tipo de coisa. Então, tem muitos panfletos interessantes. Eu recomendo a vocês, deem uma olhada nos panfletos que tem lá. Tem coleções bastante interessantes, principalmente essa parte histórica, né? Quem faz um curso de educação musical vai ter interesse na parte histórica, inclusive, para poder ensinar os seus alunos posteriormente, né? Então, é interessante vocês utilizarem esses panfletos nas suas pesquisas para vocês conhecerem. Então, você pode limitar por tipo de documento, você pode limitar por data, né? Entre tanto e tanto. Então, você coloca lá, entre 1998 e 2008. Tá? Você quer pegar 10 anos de pesquisa. Os idiomas que você quer, você que pode selecionar quais idiomas que você quer que venha o resultado da publicação, né? O conteúdo da publicação tem que estar no idioma tal, por exemplo, inglês, português e espanhol. Só quero publicações nesses idiomas. O título, você pode especificar o título aqui, que tem que ter palavras específicas no título. Ou disciplinas específicas, ou títulos específicos. Então, aqui você pode escolher
nomes das revistas, assuntos específicos, tá? Então, aqui você tem a opção, ó, por exemplo, African American Studies, estudos afro-americanos, tá? Então, você tem esse tipo de estudo específico que você queira. Então, só em antropologia, ou então só em música, vai ter uma área aqui que é só de música, ok? E aí, depois que você faz a pesquisa avançada, você definiu bem o tema da sua pesquisa, foi lá, fez a pesquisa avançada, você vai encontrar os resultados para sua pesquisa, né? E aí, os resultados são mostrados dessa maneira aqui, ó. Ele mostra o resultado, a quantidade de itens, total, né, de itens, por exemplo, aqui consegui 56.460 itens. Eu falei 3.000, hein? Olha só, 56.000 itens de música clássica. Faz ideia quantos dias vocês iam levar para ficar olhando todos esses itens aqui um por um. Por isso que é bom você fazer pesquisa avançada, especificar bem a sua pesquisa, tá? Aqui você tem maneiras de mostrar o resultado da sua pesquisa, né? Você pode, por exemplo, ordenar por relevância, ordenar por data, por ordem cronológica, crescente ou decrescente, né? Os mais antigos primeiro, os mais recentes primeiro. Tem modos de display diferentes, então você pode mostrar 25 itens por página, 50, né? Então, aí você pode ver também só as imagens que tem nessas publicações. Isso é bastante interessante, porque se você estiver procurando imagens relacionadas à música, você vai vir diretamente aqui, você vai fazer a sua pesquisa e depois você vem aqui. Na minha pesquisa lá com o Haydn, por exemplo, poderia obter a foto do próprio Haydn para eu colocar na minha apresentação, no meu trabalho, tá? E imagem em Art Store, Images em Art Store, tá? Só que nós não assinamos essa Art Store, tá? Só lembrando vocês, pelo menos até algum tempo atrás, nós não assinávamos essa Art Store. Então, vocês têm que ficar atentos a isso. Essa parte aqui, vocês, embora seja exibida aqui como resultado, vocês não vão ter acesso. Lembra? Sempre tem que lembrar disso. O que nós assinamos, nós temos acesso. O que nós não assinamos, nós não temos. Ok? Então, aqui o exemplo do primeiro item aqui da minha pesquisa, né? Então, a evolução da música high, né? Dessa autora. Aqui é o local onde se encontra, é o Journal of Black Studies, volume 35, número 5, e tem a paginação. Então, esse daqui é um artigo de periódico, né? Que tem esse título, foi publicado por essa autora. E aqui tem outras opções aqui, olha, por exemplo, o PDF do artigo, você pode baixar diretamente. Você pode exportar a citação desse artigo para colocar no seu trabalho. Lembre-se sempre, os trabalhos têm que ter as referências bibliográficas. Então, sempre que você fizer uso de algum artigo, de alguma publicação no seu trabalho, você precisa citar e depois referenciar, certo? E tem outras opções aqui também, né? O próprio item de informação vai trazer mais detalhes. E esse Page of First Match aqui, que eu não me lembro do que se trata nesse momento, tá? Depois nós vamos dar uma olhadinha no online. Então, aqui eu já falei para vocês o tipo de material. Tem textos, imagens da JSTOR e imagens dessa Art Store, né? E aqui tem os itens específicos, né? Os campos específicos que aparecem no resultado, né? Quando você clica sobre o título da publicação que veio como resultado, são exibidas informações bastante completas daquele item, né? Então, aqui, por exemplo, apareceu as informações completas desse artigo, que é The Evolution of Ray Music, ok? E aqui tem aquelas opções que apareciam embaixo, elas vieram para cá, ok? O texto completo do item em PDF, opções para você salvar o item. É interessante vocês observarem aqui a navegação no site, né? É possível você ir voltando por tudo que você navegou, porque ele tem essa barra de navegação aqui, que é um histórico de tudo que você vem fazendo, né? Então, por exemplo, você quer retornar lá para a tabela de conteúdo, ou retornar para os volumes, ou quer ver a lista de todos os volumes dessa revista, tá? Então, tem uma barra de navegação. E aqui nós temos um resultado de imagens, né? Clicando lá na guia imagens, nós temos 2.628 resultados para música clássica e Haydn, né? Que foi a pesquisa que eu fiz, avançada, tá? Olha lá a imagem do Haydn aqui para vocês. Então, retrato do Haydn, olha lá como é que ele era, tá?
E aqui tem todas as informações também sobre a imagem. Olha, quem que pintou, né? Foi em 1768, tá? Então tem todas as informações da imagem que também vocês têm que citar. Você coloca uma imagem que você pegou de alguma base, de algum outro local, você tem que lembrar que você precisa citar a fonte daquela imagem, tá? Bom, aqui as imagens da JSTOR, que eu já falei para vocês também, que nós não temos a assinatura. Olha, você não tem acesso às imagens da ArtStore, tá? Aqui em cima da referência desse artigo, mostra a coleção da qual ele faz parte. Então, sempre que vocês entrarem numa publicação, num item específico lá na JSTOR, vai mostrar de qual coleção faz parte aquela publicação. Então, por exemplo, essa revista aqui, que é o Journal of Black Studies, ele faz parte da coleção 19th Century British Pamphlets, tá? Então, é uma coleção de panfletos, que eles chamam, né, do século XIX, tá? Porque muitas coleções da JSTOR, elas foram digitalizadas. Olha lá, desde o século XIX, hein? Olha lá que interessante. Aqui tem, se você clicar lá no Leia Mais, né, do 19th Century British Pamphlets, ele traz para vocês o que é aquela coleção. Olha, todas as informações sobre aquela coleção, né? Então, a concepção do projeto, né, as coisas que tem lá, a curadoria, o conteúdo que foi digitalizado, né? Tem tudo isso aqui bem explicadinho sobre aquela coleção, tá? E aqui você pode ver a lista de todos os títulos que tem dentro daquela coleção, né? Olha lá, aqui tem a lista dos títulos. Olha que interessante, olha, esse título aqui, olha, ele tem desde 1603 até 1898. Tudo isso aqui foi digitalizado e disponibilizado aqui na JSTOR. Então, é uma base de dados bastante interessante, uma base histórica, tá? Aqui tem os títulos de uma coleção. Você clicando em um dos títulos de uma coleção, ele vai trazer as informações específicas sobre aquela coleção e todo o conteúdo que existe lá, olha, por ano, né? Então, olha, o conteúdo de 1769, desse Hume Tracts, né? 1770 a 77, 87, enfim, todos os conteúdos que foram digitalizados desta coleção específica aqui. Desse título dessa coleção. E é isso aí, pessoal. E agora eu vou mostrar para vocês online como é que isso funciona, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos fazer uma passagem aqui na base, né? Então aqui, por exemplo, olha, nós temos títulos de música. 51 títulos de música na base JSTOR. E nós poderíamos fazer aqui a nossa pesquisa Classical Music de Haydn, né? Aquela pesquisa básica, claro, que estou fazendo aqui. Vou até copiar esse conteúdo para depois eu usar novamente, né? Só na área de música estou fazendo a pesquisa. Olha lá, ele trouxe 10.068 itens para mim. E olha que interessante, quando ele traz, mesmo na pesquisa básica, ele já monta aqui a estratégia de busca para mim, olha. E coloca todas as coleções aqui da área de música. Todos os 51 títulos que tem da área de música. Aqui. Ctrl. Tá? Olha lá, para vocês verem que é verdade, não é só na apresentação, tá? Olha aqui as imagens que tem da JSTOR. Ele vai demorar um pouquinho, eu vou abrir em nova aba, certo? E aqui nós vamos clicar em um texto completo, tá? Por exemplo, olha o Haydn Portraits. Nós podemos entrar na informação do item. E ele já traz aqui o retrato, né? E podemos clicar no PDF.
Aí ele tem, pessoal, isso é uma coisa importante, termos e condições de uso, tá? A ideia é a seguinte, é que tudo que a CAPES assina você pode utilizar para os seus trabalhos acadêmicos, para utilizar nos seus trabalhos, mas você não pode comercializar, você não pode ficar reproduzindo e comercializando essas coisas, tá? É para uso acadêmico, tem que sempre lembrar-se disso, porque tem uma legislação pesada em cima disso, tá? As leis de copyright internacionais. Então tá aqui. Aqui vamos ver o resultado das imagens, né? Olha, aqui tem o resultado das imagens. Olha, Haydn Last Symphony, a última sinfonia do Haydn. Olha, aqui ele abriu aquele PDF que é do Haydn Portraits. Vamos ver o que é. Vai explicar uma coisa sobre o Haydn, né? Provavelmente é um artigo, uma espécie de biografia do Haydn. Ok? Então tá aqui o texto completo do artigo, para vocês verem que é verdade, que realmente nós conseguimos o acesso. Tá? E aí eu posso aqui baixar esse artigo para mim, né, na minha área de trabalho, no meu pendrive, né, para eu fazer o trabalho. E posso também exportar a citação dele. Né? Olha, salvar a citação, ou exportar a citação. Ok? Olha lá. Aí você escolhe aqui o formato da citação que você quer. Ele tem para todos os gerenciadores de referência bibliográfica. Olha. Pode mandar a citação por e-mail, pode mandar para o Biblitex, para o RefWorks e para os mais comuns, né, que o pessoal utiliza mais. O EndNote, o ProSite, o Reference Manager. E tem também o Zotero, viu? O Zotero, ele é um complemento do Firefox, bastante interessante. Vocês entram aqui no ferramenta, complementos, e pedem para adicionar, pesquisar. Aí vocês escrevem lá, Zotero, e o Enter. E aí vocês instalam no seu Mozilla Firefox esse complemento. Quando você... É esse aqui, olha. Esses dois aqui, tá? Quando você instala ele no Firefox, ele vai instalar lá no seu Word ou no seu OpenOffice, no Writer do OpenOffice, né? Ele vai instalar uma opção para você de macros do Zotero, que você pode colocar a referência diretamente, tá? Então você vai, por exemplo, salvar aqui as referências, ou vai adicionar aqui no seu Zotero. Se tivesse o Zotero instalado aqui, nós poderíamos adicionar a referência aqui, e você organiza todas as suas referências no próprio Mozilla, tá? Se vocês quiserem maiores informações, pode entrar em contato com a SEABD que nós explicamos, ou então entrem lá no site do Zotero, que é www.zotero.org. Tá? Lá vocês têm as instruções também. E aí vocês podem exportar a citação e já colocar a citação e a referência lá diretamente no seu trabalho. Tá? Então, basicamente é isso que nós temos. Lembre-se que não tem só essa base aqui é um exemplo de como é que se faz uma pesquisa, tá? Mas que tem várias outras bases lá no portal da CAPES, onde vocês podem pesquisar. E lembre sempre uma coisa, de um modo geral, o que vocês têm que se lembrar quando vai fazer uma pesquisa em base de dados? Que vocês têm que ter definido bem o tema, para entrar lá na pesquisa avançada e conseguir fazer uma estratégia de busca bem específica, tá? Usando operadores booleanos, que é o AND OR NOT, usando os campos das bases de dados que eles fazem a indexação, o autor, o título, o assunto. Procurem. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para passar para vocês no módulo 3, finalizando agora esse treinamento em base de dados musicais. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo desse curso, incrementando as suas pesquisas, utilizando essas publicações online que nós temos disponível, que é uma riqueza muito grande que nós temos oferecida principalmente pela CAPES, né? Pelo nosso Ministério da Educação. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, além do que nós vimos aqui, podem procurar a seção de acesso à base de dados e podem também enviar o e-mail diretamente para
ceabd@ufscar.br, ou entrar no nosso site, que lá nós temos muitos conteúdos disponibilizados. Inclusive tem aquela seção de treinamentos, material didático, que você pode entrar lá diretamente, nós estamos aqui na área, tá? Treinamentos, material didático. Aqui você tem todos esses treinamentos disponíveis, esse treinamento de base de dados musicais, um treinamento que é mais teórico, que é de estratégias de busca e recuperação de informação, tá? Então vocês podem acessar esses treinamentos para vocês terem mais informações relativa ao acesso às fontes de informação online. Agradeço a atenção de vocês e boas pesquisas.